Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Brasília. Sou Marcelo Torres e eu digo para você, esse podcast tem um oferecimento especial do Grupo BR Brasil de Comunicação, da Rádio Mais Brasília e também da Rádio BR Brasil e do seu idealizador Rogério Lacerda. Hoje nós estamos recebendo um super convidado aqui, mais do que especial, e aí eu vou apresentar para você agora. É o Rony. Seja bem-vindo, Rony, no nosso podcast Brasília. E fiquei sabendo que era o teu sonho. Você que é marqueteiro, você que é assessor parlamentar, você que ainda é jornalista e ainda é jornalista polêmico. É o que nós vamos descobrir hoje aqui. Seja bem-vindo. Cara, o prazer é todo meu estar aqui. Mega estrutura. Eu participei de vários podcasts de Brasília. Eu não participei ainda. A gente fez uma pesquisa. Falei, pô, cara, meu sonho é conversar com essa galera top. Conheci o Rogério hoje, vou chamar ele de Rogerão hoje, que já é... Sou mais novo contratado, para quem não está sabendo, vou falar no final do podcast. E assim, além de agradecer mais uma vez, parabenizar vocês pela estrutura, pela recepção, pelo profissionalismo e pela visão de investimento na área de comunicação, que é o que eu vivo, eu acho que é o que você vive. Parabéns aí, mais uma vez, obrigado, cara. Maravilha, que bom. A gente se alegra também com a tua presença aqui, com a riqueza que você traz para nós, o podcast Brasília, e que a gente vai compartilhar agora, você contando para nós um pouquinho da tua vida, da tua história, aquilo que durante essa caminhada toda você aprendeu e também, claro, como jornalista já deve ter se chateado muito com muitas coisas acontecido por aí muita afora. Coisa. Né? Então, quem é o Rony? Marcelo, o Rony é um cara que há 20 anos trabalha na área de comunicação, mas na área de show, de evento, de locução. Rony, por que você fala tão bem? Eu costumo dizer que eu acho que é rádio pirata, entendeu? Foi 15 anos de rádio pirata em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro. Quem nunca ouviu falar na Furacão 2000, né? A famosa lá, a gente participou desse quadro também. E aí a gente vem caminhando... Assim, eu nunca soube diretamente que minha área seria comunicação, mas sempre fiz a comunicação sem saber disso. E aí, nos últimos 7 anos, eu resolvi profissionalizar a coisa. Todo mundo falou assim, Rony, você é bom nisso aí, ó, você é bom falando. Ó, Rony, você filmando é um cara legal. Eu sou mineiro, tá, gente? Por isso que eu falo você o tempo inteiro, ai. E aí o Rony hoje, quem é o Rony hoje? Hoje a gente é empresário, a gente tem um canal, uma emissora de televisão em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente tem alguns quadros de podcast. A gente é marqueteiro com muito orgulho. Tem cara que trabalha com marketing e se sente ofendido. Ah, fulano é marqueteiro. Não, eu sou marqueteiro com total orgulho do mundo. Eu faço marketing, eu faço mídia, eu faço comunicação, entendeu? Eu costumo dizer que eu sou um advogado da comunicação. Mas aí tem gente aí que fala, fulano é marqueteiro, mas entende pro lado errado. Tem que falar para as pessoas o que é o marqueteiro. O marqueteiro é o cara que faz o marketing. Eu faço marketing. Eu explico. Por exemplo, tem muita gente que confunde marketing, mídia e comunicação. Ah, eu tenho um departamento de marketing, eu tenho um departamento de comunicação, eu tenho um departamento de mídia. Eu falo, cara, você tá meio... Mas cada um... Nesse mundo que a gente vive, Marcelo, cada um pode falar o que quiser. É o tal do briefing, do job, do mídia, do generation. Você cria o que você quer. Marketing é isso, é propaganda. A gente vende sonho. A diferença é que, graças a Deus, nós vendemos sonhos com realidade, entendeu? Com resultado lá no final. Nem sempre os nossos parceiros podem fazer, ou até a gente em si. Então a gente vive nessa, e o Rony é esse cara, eu sou comunicador, eu entro num lugar, como você viu nos bastidores, eu começo a ter ideia, aquela planta, aquela televisão, entendeu? Na hora da locução. E o lado jornalístico é um cara que a gente tem um papel em Minas Gerais. Geralmente o político não gosta muito de mim, apesar de eu trabalhar 100% com a política, com políticos na área de mídia, de comunicação, de marketing. O lado jornalista, que é o Rony jornalista, o Rony apresentador, a gente caça mesmo as falhas ali para bater. E a gente é tido como polêmico porque a gente usa uma linguagem bem povão. Vagabundo, safado, ladrão, esse cara aqui tem que morrer. E, o cara, você é muito doido, você é polêmico. Te falei nos bastidores, eu não me considero uma pessoa polêmica. Polêmica é você falar, o fulano de tal, o deputado beijou outro deputado. O que você acha disso? Aí você é polêmico, você levantou uma polêmica. Sim. Agora, eu acho que falar a verdade... o político tal roubou, tá aqui a prova, tá aqui o processo, tá aqui a condenação. Cara, você é muito polêmico. Não, não sou polêmico. Isso é verdade.
Então o Rony é esse cara doido aí que sai falando um monte de coisa. Até hoje, Marcelo, eu acho que eu não me encontrei, entendeu? Eu estou vivendo experiência. Eu acho que o prazer, a satisfação profissional vem acima, à frente do dinheiro. Mas uma hora eu vou acertar. Uma hora eu vou ser um cara centrado igual você. Assim, deixa comigo, que eu já tenho mais um exemplo de vida aqui. A gente chega lá. Tô copiando o Rogério. Hoje conheci o Rogério, tá, gente? Ó, pensa num cara top de linha. Eu falei, ó, aquele cara ali, eu já tenho que copiar uma metade da coisa dele ali. Mas você, por exemplo, despertou esse interesse pela comunicação quando? Lá na tua infância? Porque, por exemplo, eu, como jornalista, sonhava sempre trabalhar no rádio, na TV, mas para mim era mais o rádio, aquela alegria, aquela vontade. E eu tive um professor de radiojornalismo que ele dizia para nós que o rádio em si estava no sangue, né? É como se fosse uma cachaça, isso na fala dele. Porque é um vício, algo maravilhoso que desperta a tua vontade de estar ali todos os dias. E aí eu te pergunto, essa tua vontade nasceu quando? Ó, eu costumo lembrar, Marcelo, meu pai hoje ele é falecido, tem 17 anos isso. Eu lembro que meu pai me deu uma filmadora quando eu tinha 12 anos. E eu tenho esse vídeo até hoje, um dia eu vou até divulgar, eu nunca postei. E eu lembro que eu acordei muito cedo e peguei essa filmadora e comecei a filmar. Você já viu o pessoal antigo? Nós de Minas Gerais, uai. A mãe da gente tem a mania de comprar aquele pote, um grandão, um médio, um pequeno. Aí no grandão é o açúcar, no outro é o arroz, o feijão. E eu tenho esse vídeo com 12 anos de idade, pegando a filmadora e fazendo uma locução e filmando. Gente, tá aqui o pote de arroz. Esse pote de arroz hoje pequenininho, um dia ele vai ser grande, com um pote de açúcar. E eu lembro que meu pai mostrava esse vídeo para as pessoas, falava, olha, um dia ele vai ser repórter, né? Um dia ele vai falar com o microfone, aquelas coisas. E aí ele investiu mais, aí ele me deu caixa de som, ele me deu o microfone, aquela coisa. Então eu tenho que o start, aquela chave que virou, foi nesse dia, com essa filmadora, com esse vídeo. Ponto. O que eu sou hoje, o marqueteiro, o jornalista, há 7 anos atrás. Eu peguei 20 anos de experiência na área de show, evento, comunicação, mídia, criação, e falei, peraí, deixa eu canalizar isso aqui, deixa eu profissionalizar isso aqui. Então, há 7 anos, eu tenho uma produtora de vídeo, onde eu faço vídeo em Minas Gerais da sua empresa, o vídeo do político, o vídeo do profissional, o vídeo do serviço. Eu sou um jornalista, eu sou um apresentador, eu sou repórter, e eu acho que o dom é isso aí. Eu peguei há 7 anos e falei, cara, meu dom realmente é comunicar. Meu dom realmente é dar solução na comunicação. Rony, o que eu faço aqui? Eu tento isso, isso, isso. E aí até a forma de explicar aquela solução se torna uma locução, se torna uma palestra, se torna um treinamento. E hoje a gente viaja o Brasil inteiro fazendo assessoria, consultoria, fazendo vídeo, dando treinamento. Então vamos colocar aí nos últimos 7 anos. E, assim, quando pessoas pensam em jornalista, um comunicador, já pensam na faculdade. Hoje a gente sabe que uma faculdade de jornalismo é obrigatória a pessoa hoje ter o seu registro ali como jornalista. Você fez uma faculdade, estudou, estava lá? Eu fiz a faculdade pelo seguinte, eu fiz a Web TV, eu criei uma Web TV numa cidade do interior lá em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, politicamente falando. E a coisa explodiu, a coisa deu audiência. E automaticamente, pelas polêmicas, começou a surgir processo, começou a surgir polícia na porta do estúdio. E aí, até para profissionalizar o DRT, Sim. Quem que se responsabiliza? Aí eu fui para uma emissora de televisão, hoje eu sou apresentador e repórter da TV Band, em Minas Gerais, entendeu? E aí, nos grandes canais, Rony, você tá top, mas a nível de documentação tá faltando aqui. A emissora não pode responsabilizar por uma coisa que você fale, você tem que se responsabilizar. E aí existe uma coisa chamada DRT. E aí eu fui para minha terceira faculdade de jornalismo, entendeu? Justamente para autenticar, para dar legalidade a nível de documentação para essas matérias, para esse trabalho que eu tenho hoje, para o canal de televisão, para as mídias que a gente faz. Então foi extremamente essencial. Eu falo muita meleca, tá? Vou falar uma aqui agora. Pelo menos, não vou falar o nome da faculdade. Na minha faculdade, eu não sei se é uma coisa natural, mas você deve ter isso no seu sangue. Foi 4 anos lá, eu entrava na sala de aula e dava-se a impressão que tudo que o meu professor ensinava, eu já sabia. Já sabia, justamente. Tanto que eu falo, o que você aprendeu? Não aprendi nada, cara. Eu cheguei lá, tinha dia do professor faltar e eles mandaram, Rony, a pauta é essa aqui, vai lá e resolve com os alunos e passar a ser professor de aluno para professor. E assim, muita coisa também eu não utilizo de linguagem de faculdade, aquela coisa do job. Porque se a propaganda for de X assunto, a cor de fundo tem que ser vermelha. Quem disse isso? Me explica isso. Por que eu tenho que usar uma camisa cinza e o meu terno tem que ser preto? Quem disse isso? Tem uma loja que usa isso aí que você está falando. Eu não posso falar o nome dela aqui porque não está... Não tá no merchan, mas tá na hora. Ó, vamos cair aí. Não vou falar, mas ela usa essa linguagem aí.
Entendeu? Então, não, porque tem que ser isso, porque o vermelho é fome, o amarelo. Cara, nada a ver isso daí, entendeu? Não tem. Não. É uma coisa que eu nunca entendi, e eles plantam isso dentro da faculdade, pelo menos foi assim comigo. A linguagem técnica tem que ser em inglês. Hoje vai ter o briefing. Agora vamos levar o feedback para o nosso diretor. Cara, porque, entendeu? Nós é mineiro, de Belzona, estamos no Brasil. Então, acho que cada um, também não critico, não. E sei falar todas as vezes. Eu chegar numa agência, que é o briefing, que é o job, que é o feedback, então vamos falar essa linguagem. Mas eu sou um cara muito coloquial, muito objetivo. Ô, Rony, o que você achou dessa propaganda? Uma meleca. Vai direto ao ponto. Tem um TikToker agora que ele está explodido, eu esqueci o nome dele. Não sei se você já deve ter visto. Ele começa conversando com ele mesmo. E ele fala assim, nós criamos uma propaganda. E ele fala, que propaganda? A propaganda é uma sandália feia. E o cara, uma sandália feia? É uma sandália feia e vai ter uma menina de cabelo preto jogando videogame. E aí ele passa uma ideia totalmente errada. Mas no final existe a propaganda de uma grande empresa. E aí ele traduz aquela linguagem, assim, uma coisa ridícula, mas a propaganda está lá, a gente aceitou aquilo dentro da casa da gente. Então cai por terra a questão de regra. Eu acho que criatividade, comunicação tem a ver com criatividade. Sim. O político, entendeu? Vamos criar um político. Tiririca. Olha a história do Tiririca no Brasil inteiro. Entendeu? Meu amigo, olha o André Janones, o advogado caminhoneiro, entendeu? Sei lá quem, o cara que veio dos Estados Unidos, que fazia pirâmide, vendia casa, não sei quem. É criatividade, cara. Agora, dentro da criatividade tem a verdade, tem o fato. Tem aquilo, por exemplo, assim, o Tiririca eu achei legal. Foi um voto de revolta, foi. Mas, no final das contas, eu acho que o brasileiro não deveria ter feito isso. Eu vou pegar um palhaço e vou... Não, o palhaço ele tem que estar fazendo a arte dele. O deputado, o senador, o cara é fiscalizador, é uma outra... Quando o palhaço falava, você sabe o que o deputado federal faz? Eu também não, então você me coloca lá que eu vou descobrir. Cara, aquilo ali é um tapa na cara, politicamente falando, sim. pô... Tanto brasileiro que sofre foi lá e votou em cima daquilo. Isso quem votou, na verdade, quem espalhou tudo isso daí do Tiririca, é que não entende de política. Pronto, não exatamente. Entende. Mas aí vamos falar do nosso lado, de marqueteiro. Cara, que ideia brilhante. Claro, tudo bem. Que ideia brilhante aí, vai fazer isso aí. Deu para entender? Então é uma coisa... A gente tem um prefeito em Belo Horizonte, o prefeito Calil. Ele renunciou agora porque vem candidato ao governo. Sim. Eu estava na campanha dele e eu lembro que ele foi indo, foi crescendo. E aí, no outro dia, a gente acordou com um escândalo na televisão. Descobriram que o Calil, ele devia o IPTU de um dos imóveis dele. E aí fizeram uma propaganda, você vai votar em alguém que só nega imposto para a própria prefeitura? Você vai votar em alguém que deixa de pagar um imposto que poderia ser visto na saúde, na educação, etc. E tal. E aquilo chocou todo mundo. E quando eu cheguei, foi uma coisa tão natural para mim, criatividade, que eu olhei para o Calil e olhei para os assessores e falei o seguinte, qual que é o segredo? Qual brasileiro não deve um IPTU, um IPVA, uma prestação, uma mensalidade da escola? Tá, Rony, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer que ele vai gravar um vídeo agora falando exatamente isso? Gente, eu devo, assim como vocês devem, eu estou trabalhando, vou pagar e quero saber quem de vocês não deve alguma coisa e ponto final. E aí todo mundo olhou de lado tal, e o meu coordenador falou, você aposta a sua carreira nisso? Eu falei, aposta. Pronto, a gente virou o quadro da noite para o dia. Tanto que agora ele é candidato a governador, e a linha que ele está fazendo é exatamente essa. Tem político que fala comigo, Rony, eu tenho um problema aqui, eu tenho um escândalo, eu tenho não sei quem. Quando eu botar minha carinha na janela, vão me bater. Qual que é a tática? Vou contar a cereja do bolo, tá, senhores políticos? A cereja do bolo é assumir o próprio erro. Eu não sou santo. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa que vai te desabonar, claro. Nem que seja na escola que você bateu. Então, antes da concorrência vir bater, nós vamos fazer um vídeo e, naturalmente, você vai contar esse escândalo. Deu para entender? Gente, deixa eu falar para vocês. Hoje eu sou candidato, entendeu? Não fui santo, bati no meu amiguinho na escola lá e ponto final. E, por exemplo, eu sou marqueteiro e eu sou político. Tem uma queixa policial minha que sempre eles postam na internet para tentar me denegrir. Tem lá uma queixa de agressão aonde eu bati em um senhor de idade de 62 anos, e eles ainda colocam assim, o jornalista Rony Peterson atacou, desferiu mais de 40 golpes no rosto desse idoso. Então eles colocam a notícia assim, cara, esse cara é um marginal, esse cara é um bandido, bateu em um idoso, etc e tal. Só que quando eu sei que eles vão bater, eu vou para a televisão e conto a minha história. Aqui, deixa eu contar para vocês. O Rony bateu em um senhor, bateu em um velhinho? Bati, bato 10 vezes mais. Aí a pessoa vai dar um escândalo. Mas deixa eu contar, não contaram para vocês que esse senhor é o meu ex-cunhado. Não contaram para vocês que eu, ao chegar na casa da minha mãe, ele estava tentando bater na minha irmã, que é mulher, que é mãe de família, que é mãe de 2 filhos.
Qual que é a reação? Você que está me assistindo em casa, você tem uma irmã que está sendo agredida por um homem de fora. O que você vai fazer? Vai lá embaixo da minha irmã, na minha mãe ou na minha filha. Se eu não vou bater, foi 40, agora eu vou dar 80 golpes. Pronto. A população gira. Porque é fato, Márcio, é verdade. Sim. Já teve campanha que eu peguei que o cara falou assim, eu preciso contratar você. Cara, hoje eu mudei, mas deixa eu te falar, o meu passado, eu sou ladrão de banco. E o meu assessor tem 2 assassinatos. E isso vazou na cidade. A gente precisa de alguém para comprar a briga e explicar que isso aí... Fala, não tem que explicar, cara, isso é verdade. Você foi ladrão e o outro matou 2 pessoas. Agora hoje, qual que é o trabalho? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai assumir. Porque a população tem que entender que você assumiu isso publicamente. E agora a gente vai tentar convencer que você mudou. E em contrapartida, eu apanho mais que tem pessoas do mimimi que falam assim, Rony, mas você... Ah, tá, e esse mesmo cara que era ladrão, eu fiz ele prefeito na cidade. Eu fiz ele vereador e 4 anos depois eu fiz ele prefeito. Rony, mas como que você pega um cara de uma índole dessa e transforma em prefeito para representar? Primeiro, que ninguém tem nada a ver com a vida de cada um. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, a vida dele, ponto final. E segundo, o marqueteiro, ele é uma espécie de advogado. Tem advogado que tem que defender o assassino, o cara que cometeu o crime tal, o cara que fez a mancada tal. Ô, gente, eu sou contratado. Ó, a peça é essa aqui, Rony. Você tem que transformar esse cara aqui em uma pessoa bonitinha. Assim como tem vários candidatos a presidente, a governador, a senado. Atualmente, que se em uma outra live você quiser, Márcio, eu vou te trazer uns processos aqui que você vai falar, não, mentira, que esse cara... Não, fez e está aqui, está aprovado. Mas na televisão, em nome do Senhor, pela família, pela nação, não sou a favor disso. Mas o passado não cobre isso. Então, é uma longa história. Num outro podcast de 10 horas eu te conto tudo. Passado sempre condena. Não, isso aí é fato. E quem não tem passado? Me fala isso. Então. E o marqueteiro tem a função de pegar esse passado e transformar num presente de mídia que venda. O político é um produto, a sua empresa é um produto, o seu serviço. Aí eu limpo televisão, é um produto. Então a gente tem que pegar esse conteúdo e transformar lá na frente. Mas aí, você como marqueteiro, você que... eu falo, não falo mal do político, mas eu condeno aquilo que ele faz. Né? Você já... Alguma perseguição política, alguma coisa assim? Todas. Já fui preso, carro sequestrado, tiro no meu portão, tiro no portão da minha mãe. Entendeu? Num dia que meu carro foi sequestrado, tinha mais de 100 mil reais em equipamento. Aí eu estava na avenida assim, veio um carro, bateu, bum. Aí eu desci, a mulher desceu, e quando eu desci para brigar com a mulher, você bateu no meu carro. Aí já veio um cara armado e falou, me dá a chave e tal. Pronto, perdi meu carro, foi embora. Aí eu já estava indo para a polícia, ligando para mim, igual roubaram meu carro, 100 mil reais de equipamento. Meu telefone tocou. Ele falou, toma cuidado com o que você vai falar na live de amanhã, porque eu ia bater num político. Da próxima vez, seu carro e seus equipamentos não vão aparecer. Seu carro está em tal lugar. Eu lembro que até em dinheiro tinha 3 mil reais em cima do painel. Nem o dinheiro os caras mexiam. Então é uma pressão psicológica, é uma perseguição política, esse tipo de coisa. Entendeu? Encontraram, eu tenho um filho de 17 anos que mora em uma cidade da Grande BH. Encontraram esse meu filho, encontraram a escola dele, e aí pegaram uma foto minha, fizeram uma montagem minha, preso atrás de uma cela, e colaram dentro da escola inteirinha. Então, olha o psicológico do meu filho, como ficou. Se bem que, graças a Deus, meu filho é criado por mim, é doido igual eu. Ele riu e tirou selfie. Ele falou, gente, olha meu pai aqui, que legal. Então, é uma coisa assim, sabe? Antigamente eu era mais doido, mas hoje eu tô com um filhinho de 1 ano, tô com uma filha de 3 anos. Então, a gente preserva mais a família. Sim. Mas, assim, ninguém tem sangue de barata. Quando o pau tora, tora mesmo. Por exemplo, eu vou assumir um erro de vocês. Uma vez me envolveram num esquema de rachadinha. Foi um deputado estadual. E, inclusive, tá, deputado, você é candidato a prefeito em Belo Horizonte. Ninguém nem sabe quem é você. Ele falou, Rony, quanto que é seu serviço? Vou te dar até os detalhes. 12 mil reais. Ele falou, você faz uma nota fiscal de 45 mil reais para mim? Eu falei, faço, você paga o imposto? Beleza. Eu vou trabalhar, pego os meus... Ô, Rony, mas isso é crime. Tá, vou fazer. E aí eu fui lá e fiz. Só que 1 mês depois, eu fui lá e denunciei. Eu fui, ainda falou, gente, eu participei de um esquema de rachadinha, eu falei assim, esse deputado é um vagabundo, é um safado, é um pilantra, porque eu estou assumindo e ele está passando a imagem de santo. O delegado falou assim, Rony, você tem certeza que você vai fazer denúncia? Você vai ser preso. Aí eu falei, o senhor vai me dar certeza que na mesma viatura que eu vou ser preso, esse deputado vai junto? Ele falou, eu dou. Então pode assinar aí que eu estou fazendo a denúncia. Ô, Rony, você é um repórter kamikaze, você é louco. Aí como o cara era deputado, amigo do governador, chefe de polícia, o cara conseguiu retirar a minha queixa. Mas aonde eu passo, falo, você é vagabundo, você é ladrão, você continua fazendo esse tipo de coisa, ponto final. Ô, Rony, mas você estava no meio, estava. E fui homem para chegar lá e assumir. Faria de novo? Não, não faria de novo. Assim como vários outros erros. E por que eu estou contando essa história pessoal? Porque vários clientes, várias empresas... Tem empresa que tem um produto top hoje, mas no passado ela vendeu um produto ruim. Então, às vezes, a gente é contratado para fazer a propaganda daquele produto bom, ou então já tem uma empresa que cuida daquele produto bom e a gente é contratado para limpar a barra daquele produto que está lá atrás.
Então, é um leque gigantesco aí. Você falou agora de limpar produto, né? Eu lembrei agora do... Assim, quando o Lula surgiu aí, como no cenário aí, junto com o Collor e tudo, na eleição que ele ganhou, né? Vamos olhar para as últimas eleições anteriores dele. Ele não tinha um media training, Não ninguém... tinha um marqueteiro. Não tinha marqueteiro. Não tinha E a depois, Globo. não tinha Globo e não tinha ninguém por trás dele preparando ele. A gente viu que depois que ele começou a ter essas pessoas por trás, começou a falar um pouco assim... Diferenciado. O Diferenciado. terno mudou, o carro mudou. O carro mudou. O corte da barba mudou. Sim, sim. Uma vez eu encontrei com o Duda Mendonça, já falecido, todo mundo sabe, era o marqueteiro do Lula. A gente estava na campanha da Dilma. E eu tive 5 minutos com ele em uma sala. E eu falei assim, Duda, eu sou seu fã, você é top, para ter pegado o menino da siderúrgica e ter feito presidente, você imagina o trabalho que o cara tem. E assim, por mais que doa, tá? Algumas pessoas que vão ouvir isso, é a verdade. Eu falei, Duda, qual que é o segredo do sucesso? Qual que é o segredo que aplicou ali na campanha do Lula? E ele falou assim, Rony, o segredo é o seguinte, pobre não vota em pobre. Enquanto Lula ia para a campanha com 4 dedos, siderúrgico, com a camisa do sindicato, entendeu? Tomando cachaça, ele nunca ganhou. E aí, quando a gente jogou ele na Globo, que a gente fez um caminho com ele com a Rede Globo, quando a gente colocou um terno Hugo Boss nele, quando a gente colocou uma equipe de segurança bonita, quando a gente colocou assessoras bonitas, a coisa é vista diferente. Entendeu? E quando ele falou pobre, ele não falou pobre no sentido financeiro da coisa. Ele falou o seguinte, é faixa etária de... Peraí, eu tô aqui, eu não vou votar em alguém que é abaixo de mim ou igual. Eu sempre vou votar no superior. Entendeu? E aí a ficha caiu, porque tinha deputado meu, que o cara era rico, milionário. E a gente ia fazer a campanha dele no interior. Ah, é interior? Então tá bom, ele vai chegar de helicóptero, nós vamos esconder o helicóptero, botar ele num carrinho velho, ele tira o terno bonito, coloca uma camisa quadriculada e vai. E o cara tomava bomba, não ganhou. E aí depois que eu tive essa lição... Aí esse mesmo candidato, 4 anos depois, eu falei, agora vai ser diferente. Agora você vai descer com um helicóptero maior, com uma roupa mais cara, ainda vamos colocar 6 segurança e top, e o cara ganhou. E eu lembro que quando eu trabalhava com show, acontecia isso. Tipo, tinha um cantor que ele não tinha fama. E como que a gente fazia a fama daquele cara? Ó, você vai se apresentar na casa de show tal dia. E a gente contratava meninas para gritar o nome dele, a gente contratava menina para agarrar ele. Aí ele vinha de ônibus até a porta da casa de show e na esquina a gente colocava uma van bonitona para ele chegar de van. Pegava uns caras lá e fazia combo de bebida para os caras fingir que era a segurança do cara. E aquela mídia, aquela criatividade fazia o cara crescer. E na segunda-feira ele era o assunto mais comentado do mundo. Pô, você viu o cantor tal? O cara tá em outro patamar. Assim como vários youtubers, mas a gente sabe que o cara não tem milhões, não tem lancha, não tem carro. Entendeu? Mas ele faz, assim como eu, de vez em quando eu tô no meu vizinho lá, aí ele tem uma Lamborghini, eu tiro uma foto do Lamborghini, e eu não falo, eu não minto, eu não falei, esta Lamborghini. Você tira uma foto aí, gente, bom dia. E as pessoas, o brasileiro, nós brasileiros, já é automático. Ah, o Rony, olha pra você ver, o cara tá numa Lamborghini. Aí o outro já fala, o Rony tá numa Lamborghini dele. Aí o outro fala, não, aquela Lamborghini é a segunda, porque ele tem... Aí o cara vai aumentando, aumentando. Assim como é criatividade e tática política. Eu sempre ensino meus clientes políticos o seguinte, só você não pode mentir, mas o seu assessor pode. Você não pode mentir que você é rico, mas o assessor pode chegar numa sala de reunião e falar, não, você não sabia não? Fulano é dono daquela fazenda, dono daquele hotel, dono daquela lancha, porque isso, infelizmente, para nós brasileiros, isso é valor. Se o cara chegar com um celular simples, ele tem um valor. Se ele chegar com um iPhone, é outro valor. Teve um cara que chegou para mim e falou assim, Rony, você tem que trocar de carro, você tem que comprar uma BMW. Eu falei, mas por que eu tenho que comprar uma BMW? Porque se você chegar no carro que você está hoje, que é nacional, você não pode cobrar mais que 5 mil reais. Se você chegar numa BMW, o seu cachê já é 15 mil reais. Aí eu duvidei do cara, mas um mês depois eu comprei a BMW. E adivinha o que aconteceu? Meu cachê triplicou, porque eu chegava de BMW. E eu falava, gente, olha quanta ignorância de nós brasileiros. O carro poderia, como o meu, foi financiado em 36 vezes e pendurado e sem documento, mas era uma BMW. Então, se o cara dirige uma BMW, ele tem condições de assumir minha campanha. Ele é um cara... As pessoas anexam valores em você que nunca tem, que nunca existiu, por um telefone, por um carro, alguma coisa assim. Infelizmente, é isso. Deu para entender? Infelizmente. Então, quando você chegar aqui em Brasília, você ir lá pro Pontão, no Lago Sul, lá, andar de lancha lá, filmar, tirar foto. Pô. Inclusive, amanhã eu vou, tá? Vou bater de lancha, vou chegar no carrão. Não é meu. Depois eu vou falar para vocês de quem é a lancha, de quem é o carro, mas eu vou fazer as fotos. E quem vê, fala, olha pra você ver. Mas vai acreditar que é você, não, que o cara é vai, sua. pô, o cara tá em Brasília, o cara tá de carrão, de lancha, de não sei quem. E mal sabe que a gente rala. E é uma coisa também, assim como acontece com você. As pessoas em casa, da internet, vê a gente
aqui, ó, nesse momento legal. Mas quando a gente tá ligando o microfone, cheio de cabo, pintando parede, deu para entender, dividindo uma Coca-Cola, a câmera quebrando, emendando um carro, ninguém vê isso. É a realidade dos bastidores. Pronto. Estão me vendo aqui agora, nesse momento. Esse cara é top. Mas ninguém sabe que a minha esposa e meus filhos estão sozinhos dentro de um quarto de hotel trancado porque tem que me esperar porque a gente caminha junto. Então, o sacrifício ninguém vê. A realidade vê e as pessoas simulam. Mas é um mercado que hoje tem tendência. Estão fazendo dinheiro com isso. É o TikToker, é o MC da ostentação, é o sertanejo que tomou não sei quantos barris de cerveja. O sertanejo ele tem que fazer o clipe dele na fazenda, com agronegócio, com trator, aquela coisa. Senão a coisa não vira. É a realidade. Aí, olhando para essa nossa realidade hoje, olhando hoje para o nosso presidente atual, Bolsonaro, né, ele mostrou totalmente o contrário, aquele que anda com o povão. Tem segurança? Tem todo mundo ali ao redor dele, mas é uma pessoa que está com o povo, andando com o povo ali, mostrando o contrário, né? Tá no terno, tá bonitinho, mas a gente percebe que ele não anda de terno. Tá só se for no encontro oficial, aquela coisa toda. Mas no meio do povo é como o povo está vestido. É o jeito dele. Eu posso falar em duas visões. Eu posso falar do Bolsonaro hoje, inclusive ontem, não sei que dia que vai pro ar aqui, várias vezes. Ontem a gente esteve com ele em Belo Horizonte, ele visitou mais de 30 mil pessoas para receber ele. Então eu posso falar da pessoa Bolsonaro. Tô falando, tá, gente, como marqueteiro. O Bolsonaro é exatamente aquilo que a gente vê na televisão. Ele xinga palavrão, ele é doido, ele é maluco. De vez em quando ele chega a ser retardado com as coisas que ele faz. Mas é um cara extremamente honesto, é um cara real. Se ele tiver que xingar, ele vai xingar e ponto final. As pessoas, quando vê o Bolsonaro na rua, quando ele desce do carro, que vai no cara do caldo de cana, aquilo ali é ele. Ponto final. Tem o marketing também. Por exemplo, vou dar um exemplo de um marketing que fizeram com o Bolsonaro. Tem uma foto muito tradicional do Bolsonaro, que é ele sentado num bar, comendo um frango assado com a roupa cheia de farofa, da camisa até ali. Tanto que eu brinquei, eu falei, o marqueteiro que fez isso, o cara tinha que ser demitido. Porque ficou muito forçado. Gente, por mais que a pessoa seja humilde, não sei, eu não conheço uma pessoa humilde, pobre, que para comer um frango derrama 1 quilo de farinha na roupa e deixa aquela farinha. Aí você vê que ele tá olhando pro ar, depois vocês põem na tela essa foto. Aí ele tá olhando pro céu, comendo, e 1 quilo de farofa cai no cara. Caiu uma farinha, a gente limpa, é inevitável, você faz o que eu caminho. Então ali é o marketing. Então tem o marketing do Bolsonaro. Tem o cara do caldo de cana que realmente ele desce. Agora, eu afirmo para vocês que também tem aquele cara do caldo de cana, que a Polícia Federal foi antes, varreu o perímetro inteiro, ó, fica tranquilo aqui, fica de lado aqui que a câmera vai te pegar, porque isso é a construção. A gente está falando de construção pessoal. Existe aquela foto. Eu falei nos bastidores, vou dar uma dica para você que está trabalhando com a internet. Hoje em dia está na moda a ostentação. Aí o Marcos Mion, lá da Globo, tá fazendo aqueles tênis. Cada dia ele vai com um tênis de 10 mil reais, de 20 mil reais. Você vê que ele é natural, ele tem o Faustão. O Faustão usa um relógio de 1,5 milhão, mas ele não fala que nasce. Mas aqui, olha o marketing dele, ele tá com o microfone aqui e o Brasil tá vendo que ele tem um relógio de 1,5 milhão. Aí eu brinquei nos bastidores. Você comprou um tênis de 3 mil reais. Pô, você comprou, você tem que me mostrar, você tem que mostrar. Pô, é legal, você comprou um perfume caro, você tem que usar ele. Você comprou uma BMW, você tem que dar uma ostentada nele. Você comprou E falar em perfume, você chegou aqui com perfume, acho que esse perfume aí é... Não é ostentação. Você comprou em dólar, Tem viu? 17 anos que eu uso ele, mas foi um marketing. Você lembra da gaiola das popozudas com a Valesca? Sim. Há 17 anos atrás eu fiz um show com elas. E o marido da Valesca usava esse perfume. O perfume que eu uso chama Couros. Vou fazer a propaganda aqui, porque não é brasileiro, não. E esse cara passou, cara, e eu falei, cara, eu vou pedir esse cara em casamento, que cheiro bom. E ele falou, Rony, o perfume é esse. Aí depois nunca mais eu consegui. Por exemplo, a nível de marketing, o que eu ensino pro meu candidato? O prefeito, o vereador, o deputado? Tem que ter um perfume bom. A tiazinha, ela tem que te abraçar. E quando ela chegar em casa, ela tem que falar, homem porreta, o cheiro dele tá em mim até agora. Isso é uma tática de marketing, cara. O cheiro do cara tem que ir junto com você. Entendeu? Pô, você pega um político desses que tem 20 anos de mandato, que é cara que não pega sol, na hora que você aperta a mão do cara, você sente que é um negócio diferenciado. O Bolsonaro, quando era deputado, a cara dele era igual a minha, era queimada de sol. Ele saía no sol de carro. O Bolsonaro hoje continua povão, mas o Bolsonaro mudou o tom de pele dele. Agora é aquele branco reluzente. O cabelo dele sempre foi Luiz, sempre. Mas agora tá mais. A gente muda. A estratosfera da gente sobe, desce o tempo inteiro. E aí vem uma infinidade de coisas aí. Rony, olhando ainda para o Bolsonaro, aquele fato que ocorreu lá algum tempinho atrás, no 2018, aí na campanha, né, aquela tentativa lá de assassinato lá. Você, como jornalista, como repórter, você na atitude ali, você conhecido como polêmico, qual seria hoje, não sei se você
teve a oportunidade de fazer alguma matéria, algum vídeo em relação sobre isso, qual seria a tua reação agora como jornalista independente? O que você faria? Mas você fala assim, a nível de matéria, de reportagem, de comentário? De reportagem, de comentário em relação ao fato ocorrido. Se eu fosse fazer um comentário, você pega os fatos, o Bolsonaro tomou uma facada. Você pega as imagens, é nítido que o cara realmente ele entra no meio da multidão, isso aí é provado, e ele consegue se aproximar e você vê aplicando a facada. Pronto, isso é fato. Agora vamos pegar aí os fatos. A família Bolsonaro é uma família armamentista. É a favor que bandido tem que tomar tiro. Então você imagina naquele dia quantos atiradores tinha ali em volta. Inclusive os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, todo mundo andando armado. E eu pergunto, esse cara que deu a facada não morreu. Então, como jornalista, é um pingo que uma interrogação que eu iria colocar na cabeça dos meus espectadores. Então, peraí, o cara deu uma facada, a reação da polícia, do deputado, do armamentista, de todo mundo é arrancar uma arma e assassinar aquele cara. E ele está vivo até hoje. E assim, a política nacional é uma podridão tão podre. Eu já vi cara pegar o próprio filho, não vou citar nome, tá? Porque você também é um vagabundo, botar o próprio filho dentro do ônibus dele, que ele era um cantor sertanejo, olha eu dando indireta, botar fogo no ônibus para ele sair no Jornal Nacional. E tudo armado, o ônibus vai parar aqui, o menino chega de moto, entra, coloca fogo na traseira, porque ele vai estar na frente, vai dar tempo de fugir. Tá? Enquanto isso, nós vamos estar na casa, vocês vão dar ligação tal para constar para a polícia, nós vamos vir, o repórter Rony Peterson vai chegar tantas horas, vai pegar outro cantor, vai entrevistar, preparem o colírio, porque ele precisa chorar na hora. Qual que era a tática de marketing dos caras? Os caras eram muito bons, mas a política estava muito rápida, eles não tinham tempo de avisar a cidade inteira que fulano de tal era candidato a prefeito. Então vamos criar um escândalo, um negócio violento que vai sair nos telejornais. Automaticamente a cidade inteira vai ficar sabendo daquilo e vai ficar sabendo que aquele candidato é candidato e vai votar no cara. Então onde eu quero chegar? Você entende a podridão da coisa? Sim. Então eu não duvido que o concorrente mandou dar aquela facada. Eu não duvido que o Bolsonaro tenha mandado dar a facada. Eu não duvido que alguém do Bolsonaro tenha mandado dar a facada sem ele saber. Por exemplo, vou falar de marqueteiro. Tem campanhas que a gente senta e eu faço a seguinte proposta para o candidato. O candidato, seria bom que acontecesse isso, isso, isso. E no olho o candidato olha para mim e fala, eu não concordo com isso. E eu respondo em voz baixa para ele. Candidato, mas tem coisa que o senhor não precisa ficar sabendo. E ele dá um leve sorriso e levanta da mesa. O que eu entendi, Rony? Se você tiver que fazer isso, você faz. Mas eu não estou sabendo, eu não estou a par. Então tem muita coisa que acontece a favor ou a desfavor de um candidato que foi gente da equipe dele sem ele saber que foi feito. De novo eu vou repetir, é muita podridão para se ganhar voto. É muita sacanagem que faz com o pobre, com o cara humilde, com a mulher necessitada para ganhar o voto. E aí a gente vê pastores, a gente vê padre, a época de política, você já viu a quantidade de associação que acontece? O tanto de empresário que se preocupa com... Terminou a eleição, o cara não ganhou, todo mundo some. Então é uma podridão. Então, no caso do Bolsonaro, eu ia levantar as questões. Gente, é fato, o cara tomou uma facada. É fato, o cara que deu a facada, ele realmente se aproxima, você vê que tem as imagens, tudo ali. Mas é fato que existe marketing, é fato que existia um candidato que não queria que o Bolsonaro estivesse vivo. Mas é fato que a própria equipe do Bolsonaro queria criar um escândalo para elevar o cara como Robin Hood lá em cima. Existem 1 milhão. E eu não estou falando do Bolsonaro, a gente está dando um exemplo. Sim. O marqueteiro ele não usa o nome, eu uso o produto. O candidato é um produto. Então, peraí, isso aqui vai ser bom. Produto, vou fazer o seguinte, vai dar mídia se você for atropelado. Vai dar mídia se uma menina começar a apanhar na rua e você chegar e defender ela. E olha que coincidência, tinha uma câmera filmando na hora. E aí uma infinidade de coisas. E aí a gente lembra também o fato que ocorrido com o Eduardo Campos, a queda lá do avião lá. Sinistro. E aí, será que, né, o que aconteceu de verdade? E foi em plena campanha. Pode ter sido uma coincidência? Pode ter sido uma fatalidade? Sim. Pode ter sido alguém que apertou um botãozinho do avião para o cara cair? Então. Eu acredito em todas as hipóteses. Por que eu acredito? Porque eu não estava lá. O que eu posso te afirmar e te garantir é o seguinte, na política brasileira, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo. Eu já vi, quando desligar aquela câmera, desligar essa live, eu te conto algumas coisas, te provo. Eu já vi coisas de tudo que você possa imaginar ali. Então, se é a favor, se aconteceu, se o cara usou, se não usou, a gente não sabe. Mas que a galera aí está preparada para fazer qualquer coisa para ganhar o seu voto, ganhar o meu voto, ganhar o pessoal que está lá, os caras estão nem aí. O negócio é interesse próprio mesmo e ponto final.
Cara, então a política mesmo, assim, tem suas coisas, suas vantagens, Não. suas coisas boas. Tem as pessoas Mas- boas, tem os políticos bons, assim como existe em todo lugar, cara. Tem um pastor ladrão, tem um pastor que realmente tem a dar unção, tem um médico que é sacana, tem um médico que realmente está preocupado com a saúde, tem o político que está ali para fazer o trabalho dele, entendeu? Tem aquele político que é só interesse próprio, tem aquele político que está ali que é um boneco de alguém. Ó, eu não posso sair, então você sai para fazer a rachadinha aí. Mas que existe de tudo, existe. E olhando para o cenário político hoje, nacional, né, a gente vê aí as pré-campanhas aí se iniciarem, né? A gente vê aí Bolsonaro, vê aí o Lula querendo retornar, a gente vê que o caminho Ciro, dele não... Marçal. Né, Paraná. Marçal, esse povo todo aí. Ó, sem citar nome, Marcelo, o que acontece de marketing? Por exemplo, o Lula e o Bolsonaro. Estou dando exemplos, tá, gente? O Lula é candidato, o Bolsonaro é candidato. Eu sou marqueteiro. Eu não consegui fechar uma campanha nem com o Lula e nem com o Bolsonaro. Então, o que eu faço? Eu vou lá e lanço o Marçal. Eu sei que não vai ganhar. Mas se o cara tiver 2%, aquilo ali vale uma grana boa no segundo turno, porque vão querer aqueles 2%. E aquele cara que teve 2%, ele vai se projetar para daqui a 2 anos, para um prefeito, para um vereador, ou para mais dinheiro, ou para uma massa de manobra, etc. e tal. Traduzindo, eu acho que só deve ter 2 ou 3 candidatos de verdade. O resto é só para fazer mimimi, auê, ponto final. Ô, Rony, você está falando do Lula e do Bolsonaro? Tô. O cenário hoje. Ontem eu fiz uma pergunta. Ontem a gente recebeu o Bolsonaro lá em Belo Horizonte. E eu não vi pessoas, eu e você, que é doidão, gente jovem, cheia de energia. Eu vi idoso, eu vi criança de 5 anos. Eu tenho um vídeo da minha filha gritando mito dentro do meu carro, sem eu mandar, sem a mãe mandar, até porque a gente estava longe e a babá falou, olha, deu a louca aqui, tá aqui mito, mito. E quando eu entrei dentro do carro, ela fora, falou, papai, eu vi o presidente. Eu vi. Claro que você viu, a gente trabalhando aqui, olha ele aqui, e levei ela pro hotel, aquela coisa. E eu perguntei logo depois, eu falei assim, gente, tem amigos meus marqueteiros que falaram assim, Rony, sai fora, o Lula já ganhou. Mas eu pergunto, cadê os eleitores do Lula? O Lula teve em Belo Horizonte há 15 dias atrás, cara, foram 3 aparições vergonhosas. O Bolsonaro ontem ele simplesmente pousou no aeroporto, tinha 30 mil pessoas esperando o cara. E aí vem uma pesquisa me dizer que o Bolsonaro está em segundo, em terceiro. Aí vem um monte de marqueteiro falar, Rony, esquece, o Lula está de volta. Cara, eu não vejo assim. Então, hoje, há 4, 5 meses da campanha, eu vejo o Lula, eu vejo o Bolsonaro no primeiro turno. Agora, como marqueteiro, uma coisa que eu aprendi é nunca subestime e você não está no time de lá para você saber o que eles estão aprontando. Então, pode ser que amanhã, depois de amanhã, vire-se, crie-se uma reviravolta e tudo pode acontecer. Dizem que o Lula vai desistir. Eu vou dar uma indireta, tá, gente? Eu tenho meio que uma bola de cristal. Dizem que faltando, escreve aí, vamos ver se eu vou adivinhar, hein? Dizem que faltando 20 dias para as eleições, o Lula vai ficar doente e vai desistir da campanha. E o Alckmin assume. Até engasguei. Então vocês guardam esse vídeo aí e quando tiver faltando 20 dias, vocês me falam o que vai acontecer. Então é reviravolta, pode ser que aconteça, pode ser que surja um outro candidato, pode ser que o Bolsonaro fala, tá ok, quer saber, eu quero ir para os Estados Unidos, viver a minha vida, pô, não quero mexer mais com isso. A gente não sabe, porque infelizmente existe um grande sistema por trás da política, existe um grande jogo de interesse. Por mais que um é honesto, o outro cuidou do pobre, o outro está cuidando do pedófilo, cada um tem um ideal. Mas assim, tudo tem um interesse próprio. Agora, por exemplo, chega para um político e fala assim, você trabalharia de graça? Não. Não, claro. Não, fora de cogitação. Ô, Rony, você faria jornalismo de graça? Não, eu preciso pagar a conta. Então, para qualquer político, o primeiro interesse é financeiro. Não, mas eu já sou milionário, eu não dependo disso, não sei o quê. Então, faz política sem ocupar um cargo político. Você consegue fazer isso. Eu sou político, cara. Eu faço trabalho de fiscalização na minha cidade, no meu estado. Eu corro atrás, eu tomo processo, eu brigo, eu vou para a Câmara, eu dou voadora, entendeu? Eu sou preso. Eu faço política o tempo inteiro. E eu não tenho mandato. Então, o cara que fica aí, que eu sou rico, milionário, faço, aconteça, faça o seu papel de político, porque todos nós somos políticos. Isso que a gente está fazendo aqui é uma política. Então, sim, faça a sua política sem pegar o lugar de alguém que quer realmente ter a legitimidade de ser político na coisa. Então, é mais ou menos por aí. Então, ainda nesse cenário nacional, claro que você falou de interesses aí. Muitos interesses, mas também existe um interesse internacional também, quando se fala de uma política nacional. Porque... Vou te dar 2 exemplos. A Amazônia já é uma história antiga. Todo mundo sabe que não quer um tchau. Claro. Vou contar um detalhe para vocês. Existe uma cidade chamada Itinga. Fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A cidade é desse tamanhozinho, uma pobreza que você não tem noção. E aí, de repente, descobriram em Itinga, nessa cidade, tá? Você que está procurando uma oportunidade aí, tá na hora, tá? O nome da cidade chama Itinga. Descobriram simplesmente a maior reserva mundial de lítio.
Cara, quantos celulares existem hoje? A bateria do celular é lítio. O avião é lítio. A máquina de lavar é lítio. O micro-ondas é... Tudo tem lítio. E aí você descobre a maior reserva mundial dentro de uma cidadezinha desse tamanho no Vale. Reserva mundial, não é uma reserva que vai... O mundo inteiro não existe... Deixa eu te falar, os japoneses já chegaram lá e comprou a cidade toda, já comprou as 3 cidades em volta, e se você tiver uma terrinha lá e quiser vender, é só ligar para o japonês que ele faz o Pix, não quer nem documentação. E detalhe, vão começar a extrair esse lixo daqui a 5 anos ainda, porque a documentação para uma mineração dessa demora no mínimo 5 anos. E deixa eu te falar, já tem equipe, funcionário, as bases estão prontas, está tudo pronto assim para entrar e acabar com aquele. Então é a questão do interesse internacional. E a gente sabe que a política é articulação, a política é a moeda de troca. Gente, é inevitável. Eu ser amigo do presidente me facilita um monte de coisa. Deu para entender? Eu ser amigo do ministro... Vamos falar da nossa área. Você ter um amigo ministro das comunicações é maravilhoso, cara. Com certeza. O que o cara demora 10 anos para conseguir, talvez com um telefone... Talvez não. Eu conheço um amigo que conseguiu com um telefonema. A gente está na moda aí agora do CAC, né? O CAC tem a posse da arma. Ele pode comprar, mas ele não pode andar. Mas se um delegado da Polícia Federal falar, não, você está correndo risco que você precisa desse porte aqui, só que isso é muito difícil. Mas se você conhece um deputado federal, que é amigo de um delegado, isso acontece assim. Assim como várias coisas. Talvez a emenda da construção da escola da sua cidadezinha está agarrada há 10 anos. Mas se você conhece o ministro da Educação ou alguém que conhece, é uma canetada e aquilo ali se resolve. Então a política, eu creio que é porta para muita coisa. Então o interesse internacional de explorar o lítio. Claro que teve deputados. Nessa mesma cidade lá, por exemplo, próximo dela tem uma outra cidade, cara, tem um rio. E os caras estão assoreando o rio, tirando a areia de dentro do rio. É a coisa mais legal do mundo. E você chega lá, o cara tem toda a documentação. E eu falo abertamente. Se não tiver, no mínimo, 2 deputados federais assinando isso por trás, eu troco de nome. Então, o interesse internacional Daqui a pouco vão vir atrás de você, hein? Ah, não, isso aí eu já estou acostumado. Tem 7 anos, todo dia tá um pau para quebrar. Daqui a pouco eles ligam. Ô, Rony, mais um processo. Meu advogado me liga. Rony, mais 2 processos. Rony, mais um processo. Rony, mais uma intimação. Mas vai lá, é a profissão. Rony, você gosta de ler livros? Odeio. Na verdade, eu não sei se eu odeio ou se eu gosto, porque eu nunca li. Eu sempre fui o cara que gostei de livro de figurinha. Sabe quando você passa assim? Por exemplo, aqui em Brasília deve ter. Lá em Minas Gerais, a gente tem um jornal que a gente fala que é dos ricos, que é o Estado de Minas. É aquele tabloide com 30 cadernos, que é aquele monte de texto, tudo explicado tecnicamente. E tem o jornal Super, que mais parece uma arte final de marqueteiro. Aquela capa grandona, uma foto da mulher pelada, o jogador de futebol aqui, aí a notícia que chama atenção, fulano matou fulano. Eu nunca consegui ler o Estado de Minas. Eu sou jornalista. Eu gosto do Super. Eu falo muito a linguagem do povão. Entendeu? Eu tô numa geração que eu tô amando. Porque, tipo, eu pergunto assim, o que meu filho vai estudar hoje? Na minha época, cara, eu tinha que ir pra biblioteca, eu tinha que comprar enciclopédia para estudar. Agora não, eu chego pro Google e falo, olá, Google, e o que é tal coisa? E tá na tela. Mas eu acho que isso, sendo bem utilizado, é uma grande ferramenta. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai me odiar, e muita gente em casa vai me odiar. Claro que tem as exceções. Quem foi trabalhar naquela área, utilizou. Mas, no geral, eu desafio alguém me ligar e falar assim, Rony, eu utilizei na minha vida tal assunto que eu aprendi depois da 6ª série. Não tem, cara. Não tem. Plano cartesiano, expressão numérica, a superfície angular de Platão, entendeu? O sistema estratosférico, o verbo to be. Cara, eu conheço gente que fala fluentemente inglês e verbo to be, cara, eu não uso. Então, é um negócio assim. Eu acho que escola tinha que ser adição, subtração, leu e escreveu. E aí vai para um curso técnico. Deu para entender? Claro. Você quer ser piloto de avião, o Estado vai bancar. Você quer ser um comunicador, vai bancar. Eu acho que tem que ser área de interesse. Agora, travar o cara, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Não tem o nono, tem o nono Agora ainda, tem o nono. Pega o nono. É igual história, cara. Vamos pegar lá. Você estudou, sei lá, de Pedro II até Dom Pedro I, até Collor de Mello, talvez Fernando Henrique. O seu filho vai estudar do Dom Pedro lá, do cara que descobriu, até o Bolsonaro. A história vai fazendo isso aqui, ó. Não existe uma matéria fixa para... É um negócio que
E eu falo, cara, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, é curso... O que você quer? O que você gosta? A criança fala, eu gosto de fazer videozinho. Então você vai estudar cinema. O Estado paga isso. E a gente tem condição. A gente tem condição de bancar uma estrutura para ficar ensinando expressão numérica. Então, com o mesmo dinheiro, você contrata professores para ensinar comunicação, mídia, programação e por aí vai. A escola nunca te ensinou a poupar, eu tenho certeza. Eu desafio alguém que vem da rede pública de ensino. Pública, eu sou de escola pública. Nunca me ensinaram a ser chefe, nunca me ensinaram a poupar, nunca me falaram de política, deu para entender? Nunca me falaram de lei, o que pode, o que o policial pode fazer com você ou não. E eu ficava lá, expressão numérica, x elevado ao quadrado, abre parênteses, colchete, 3,6. X é igual a y menos... O que isso mudou na minha vida? E aí, voltando a essa pergunta, você leu muito livro? Não, não li. Eu te perguntei isso porque eu ia falar assim, Rony, você gosta de ler? Tá. Aí eu te falar, qual livro, como marqueteiro, você indicaria para um político ler? Um líder ou um político? Cara, tem vários livros que foram traduzidos para filme. Por exemplo, eu já li vários livros através do filme. Tipo, um exemplo, minha esposa, ela não gosta de ler, ela adorava Crepúsculo, aí fizeram o filme do Crepúsculo. E assim, cara, eu acho que todo político tinha que assistir, não, eu acho que todo político já assistiu Tropa de Elite 2. Eu acho que ali é um tapa na consciência. O cara que quer aprender a fazer o errado, tá naquele filme. O cara que quer fazer o certo, tá naquele filme. O cara que quer entender a política nacional, tá dentro daquele filme. O cara que quer entender de justiça, de legalidade, de polícia, de políticos, tá dentro daquele filme. Então, se um político, Rony, eu quero ser político, quero ser vereador, prefeito. Que livro que você me indica? Eu não sei livro não, tem um monte de filme. Que filme, Rony? Assiste lá, Tropa de Elite 2. Você assistiu? Assisti. Então você sabe do que eu tô falando. Sim. O cara vai assistir aquele filme e na hora que terminar ele vai falar assim, é isso que eu quero na minha vida? Será que é isso? Tem cara que é doido, fala, eu quero isso. Isso aí é isso aí que eu quero. Tem cara que fala, não, realmente, minha família não merece isso. Ou então eu não mereço isso. Ah, não, agora eu aprendi. Agora eu entendi aquilo ali. Tropa de Elite 2 não tem nada a ver com violência, com guerra. É a política ali estampada. O jornalismo, o jornalista corrupto que vão meter bala no bandido, mas depois tá lá dentro. O negócio é dinheiro, cara. Infelizmente, o Brasil tá... É como no próprio filme é pregado, né? O inimigo é outro. Pronto. É isso aí. O inimigo é outro. O inimigo é outro. Rony, quem te influenciou hoje, na tua vida, para você ser assim? Cara, eu tenho uma mistura de dois caras muito top. Eu sou fãzão do Luciano Huck, como pessoa. A mídia dele, o marketing dele, entendeu? Eu já assisti vários documentários. O cara é assim... O cara vê desde a limpeza do estúdio dele até o que vai pro ar e ele tem que passar tudo por mão dele, por produção, por conteúdo. E no meio daquilo ele se envolve com o social, com as pessoas, sabe? Você vê que é real. Cada quadro dele é real. Cada trabalho social dele é real. E ele usa uma máquina de mídia, de política para fazer o social, para fazer o real. Ele é muito top. Então, se um dia eu pudesse ser 10% do Luciano Huck, eu morreria feliz. E jornalisticamente falando, você vai rir, eu sou fã de Siqueira Júnior, cara. Siqueira Júnior? Meu sonho é o Siqueira, vagabundo e tal. É um cara que, entendeu? Sim. Já pagou. Ah, cadê o Siqueira? Tá sumido. Não, o Siqueira não tá sumido. O Siqueira tá cheio de ameaça, não pode sair na rua, escolta policial o tempo inteiro, escolta de segurança. O cara não vive mais. Mas a visão do Siqueira eu acho muito top. Que é falar a linguagem do povo e a realidade. Ele pegou o jornalismo, assim como vários outros. Ele pegou o jornalismo e por exemplo, tem um cara em Vila Velha, poxa, esqueci o nome dele agora. Eu vou lembrar, o apresentador do Balanço Geral de Vila Velha de Vitória. O cara é um showman, ele canta funk. Ele pegou aquela coisa séria do jornalismo, boa noite, hoje aconteceu um assassinato em Cariacica, trem de Vitória... Não, ele, não ele entra cantando funk, na sexta-feira ele joga buzina, ele se veste de mulher. Então, o adolescente que não se interessava por jornalismo, hoje assiste programas como Siqueira, como Balanço Geral, cada estado tem um cara que tem que ter humor, e aí você leva a informação real, mas de uma forma sem ser aquela coisa chata. Eu lembro que quando eu era pequeno, começava o jornal... Ai, que saco. Meu pai queria assistir o jornal, mas a gente saía pro quarto, o outro ia brincar, o outro ia pra rua. E hoje não, quando começa o jornal, a minha filha de 3 anos quer assistir o Siqueira, porque ele vai botar uma cabeça de cavalo, ele vai falar na linguagem coloquial. Então eu tenho esses dois contrastes aqui. E claro, também, vamos falar de mídia. Pô, um William Bonner é top de linha. A credibilidade jornalística nacional é muito show. E o marketing que ele fazia com a gravata, todo dia ele ia, né? Colocava na rede social dele, qual gravata que eu vou hoje, né? Você entendeu? Então é um cara que vem daquele formato antigo. Por exemplo, o William Bonner até hoje, ele tem que ir no Instagram e colocar, daqui a 5 minutos tem JN no ar. Porque a Globo e o William Bonner, que é chefe de jornalismo, já entendeu que se não ir na rede social, avisar que ele vai entrar no ar, não tem audiência.
Então ele tem que fazer jogada. Qual gravata eu vou hoje? Peraí, eu preciso movimentar, como diz nosso amigo ali, o algoritmo do Instagram para movimentar. Hoje o Luciano, como é que é? O Domingão do Hulk, assim como o programa do Mion e vários outros programas. O programa Fátima tem que ter o digital influencer, senão não dá audiência. Você vê que todos os programas da Globo hoje, do SBT, da Band, tem que ter o cara que tem 1 milhão. O Big Brother hoje é o quê? Deixou de ser artista, deixou de ser a pessoa que ninguém conhecia, deixou de ser as gostosonas siliconadas, deixou de ser os caras bombadões, bonitões, para ser o quê? Para ser os digitais. Porque o Big Brother eu preciso movimentar bilhões, eu preciso movimentar milhões de votos. Quem que tem milhões de votos? O digital influencer, aquilo que você estava falando. O Rogério estava falando, é o cara que tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. O cantor hoje, o Gustavo Lima, ele é maravilhoso, é o melhor, canta pra caramba, top de linha. Mas se ele não tiver os 33 milhões de seguidores, ele não vende a quantidade de show. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo? Mas é o cara que tem a maior rede social mundial hoje. Se ele não tem aquilo, a mídia dele, o marketing dele é diferenciado. Então, é mais ou menos aí. Então, tem essas referências, mas assim, com autoridade, igual, por exemplo, eu queria ter a chance de chegar para o William Bonner e dar umas dicas para ele. Rony, quem é você perto do William Bonner? Ninguém. Mas na parte da gravata, do Instagram, a gente tem uma experiência, acabou. É igual uma coisa, mas que eu acho muita hipocrisia. Tem muito jornalista que fala assim, eu fui tal coisa, eu trabalhei na emissora tal, eu fiz o trabalho tal, eu cobri José Sarney, eu fui. Eu pergunto, fez e foi, e hoje? E hoje? Perguntaram pro cantor Leonardo, experiência para você significa o quê? Ele falou, merda nenhuma. Tá, e aí, eu vivenciei isso, mas e aí? O que manda hoje? O mundo gira tão... Deu para entender? Sim. O William Bonner é referência. Mas o William Bonner não entende assim como ele ali, ó, de rede social. Talvez ele tenha que contratar um molequinho de 17 anos que entenda de gestão de tráfego para falar, William Bonner, vem cá que eu vou te ensinar a fazer um negócio. Ele tem que pegar um menino gamer, entendeu? Antigamente o mega salário da televisão era, por exemplo, do Faustão, R$1 milhão. Hoje em dia, um menino que joga Counter-Strike no computador ganha mais de $1 milhão dentro do computador. Então a realidade mudou. Então não vem com esse papo que eu fiz, a minha experiência. Politicamente falando, eu fiz o marketing do José Sarney, eu fiz o marketing do Fernando Henrique. Cara, esse marketing era santinho, era bottom, era camiseta. Pega esse pessoal e põe para fazer marketing hoje. Assim como eu acho também que daqui a uns dias eu vou ficar para trás. Vai vir outras tecnologias que o meu filho, o meu sucessor, o meu estagiário vai dominar e eu vou falar, não, na minha época tinha o TikTok, tinha o Instagram, tinha o Facebook. A nossa comunicação era o WhatsApp. E a pessoa fala, o que é isso? Na época dos nossos pais era ICQ, era MSN, cara, aquilo era tudo. Orkut, irmão. Nossa. Eu fico imaginando, cara, se tivesse Orkut nessa época de política, metade, mas não tinha, são fases. Então, você viveu essa fase, beleza, você está no auge. Hoje tem assuntos que eu domino, eu falo, eu sou autoridade nesse assunto. Mas amanhã pode ser que aquela rede social desapareça, surja outra, eu estou tão ocupado com essa aqui que eu não vou me dedicar àquilo. Então, eu acho que é estudar, é inovar e você tem que ter o foco da coisa. Mas uma hora você vai passar. Uma hora você vai ficar velho, vai ficar gordo, entendeu? E eu acho que você tem que passar. Você acender a luz de alguém, não apaga a sua. Então, pega a sua experiência, passa, igual eu falo. Rony, você dá uma palestra em tal lugar. Eu falo, é partido político, coisa particular, tal, é caro. Eu cobro caro, mas é caro mesmo. Mas se for escola estadual, municipal, não, eu vou de graça. Mas se no mesmo dia você tiver uma que vão te pagar R$10 mil e a escola tiver... Não, eu vou na escola. E desafiar, não, isso é papo de marketing. Não é. Porque eu acho que você tem que passar a informação. Você aprende muito mais doando seu conhecimento. Não, eu não posso falar aquilo pro Rogério, porque senão o Rogério... Tem cara que é canalha. Por exemplo, hoje, vou falar para vocês de valor, estava vendendo meu merchan. Hoje o político fala assim comigo, Rony, queria conversar com você. Eu falo com ele, R$1.500. Pô, cara, como assim? Para conversar comigo? Porque o cara falou assim, Rony, estou tentando ser candidato. Se eu for candidato e eu te contratar, o que você vai fazer? Aí eu falo tudo para ele. Passa uma semana, ele põe a sobrinha dele, a filha dele e a irmã dele para fazer. Você entendeu como é que eu perdi? Sim, sim. Então, cara, querendo ou não, isso é o meu trabalho. Uma conversa minha, ela vale dinheiro, porque se o cara quiser... não, cara, eu tô te cobrando 1.500. Se você fechar comigo, o valor eu vou abater esses 1.500. Mas possivelmente, porque tá cheio de político que acha que a filha, o tio, o sobrinho... Não, minha filha posta as fotos para mim. Pode olhar que o cara perde. Não, Rony, gestor de tráfego. Não, eu tenho um cunhado que sabe postar. Aí ele pega a nossa instrução e faz de uma forma amadora. Então, é o caminho da coisa.
E assim, Rony, pra gente o papo assim tá muito bom. Tá Né? terminando. Tá terminando. O Rogerão já tá ali batendo né? assim no relógio. Batendo no E relógio pá! ali, ó. Ô, gente, ó, tem convidadas especiais aqui no estúdio que eu não vou falar, mas eu vou postar o link aqui, tá? Quem vai estar aqui, ó, só novidade top de linha. Eu tinha que ter descobrido o podcast Brasília, mais tempo eu seria muito mais feliz. Vai, meu diretor? Vamos ter novidade, não tem? Oh, muitas novidades. Inclusive, eu sou o mais novo contratado, tá bom? Vou estar aqui limpando, entendeu? Vou estar recepcionando vocês, entendeu? Vou estar brilhantando isso aqui. E aí, querido? Pra gente finalizar... A caneca é minha, né? Né, Rogério? Vou levar. Daqui não sai. O diretor falou lá. O diretor então falou. tá falado. Não sai, não. Aqui eu levei. Pra você hoje, o que você colocaria no outdoor, um pensamento que desejasse compartilhar? Eu sempre posto no meu Instagram a seguinte frase. Isso aí, um dia eu estava dentro do carro e Deus falou comigo. Eu estava muito cabisbaixo, esperando uma oportunidade. E eu cobrei isso de Deus. No pensamento, numa oração, eu falei, pô, Deus, e não chega a oportunidade, isso aqui. E Deus falou comigo nitidamente uma coisa que eu levo assim como slogan nos meus treinamentos, nos meus cursos. Não espere uma oportunidade. Seja a oportunidade de alguém. Depois que eu passei a pensar, muita coisa fluiu para mim. Eu parei de esperar aquela coisa acontecer para ser o acontecimento de uma outra pessoa, talvez até desconhecida. E aquilo que eu plantei aqui, automaticamente eu colhia nessa resposta. Então, você que está em casa assim, para de, não, estou esperando a resposta, estou esperando uma oportunidade. Enquanto você está esperando, seja a oportunidade de alguém. Ah, não, Rony, eu estou esperando um emprego de 10 mil reais ali em Brasília. Tá, então, enquanto você espera, talvez você pode empregar um cara 100 reais por semana para fazer alguma coisa na sua empresa, para te ajudar, para te auxiliar, e você vai fazer uma transformação muito gigantesca. E aquilo ali vai multiplicar a resposta daquilo ali. Então, acho que é mais ou menos por aí. Ah, eu estou esperando uma caneca do podcast Brasília. Tá, beleza. Você está esperando. Mas enquanto você está esperando, compra um copinho mais simples, manda silcar lá e a pessoa talvez quer um copo mais simples do que esse que você quer. Então é isso aí. Para de se esperar a oportunidade e seja a oportunidade de alguém. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida isso daí. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Vamos lá. Para você, a família. Tudo. Maior referência. Eu não sabia disso. Hoje a minha vida deu uma, sabe, trilhou, explodiu, ficou magnânimo, depois que eu entendi o que é família, que é tudo. Trabalho. É de onde eu cuido da minha família, é de onde eu cuido dos meus amigos, é onde eu tiro energia, é o meu prazer. O meu trabalho é o meu prazer. Se eu tenho prazer, eu sou feliz, eu sou alegre, eu produzo. E isso vai refletir dentro da minha família. Política. Podre, a nacional, é o meu trabalho. E, sabe, a gente entra no contraditório, porque é podre, é seu trabalho. O meu trabalho é mídia, é criatividade. Mas é um lugar que, se você não tiver estômago... Política é como se fosse trabalhar num... Como é que fala lá aquele lugar que faz negócio do corpo humano? Que abre o corpo humano, que tira o cérebro para fora. É um trabalho, mas é um negócio que, cara, você tem que ter estômago. A política é a minha vida, é o meu trabalho, eu sou apaixonado. Mas trabalhar na área de mídia com política é como se eu tivesse um cadáver na minha frente ali para ver o tipo de coisa que eu vejo e chegar em casa e conseguir comer naturalmente. Marketing. Eu sou marqueteiro com orgulho. É a minha assinatura. As pessoas olham para mim hoje e falam, conheço um cara do marketing. O Rony é doido, mas o Rony vai resolver sua vida. Por quê? Porque ele entende tudo de marketing. E para a pessoa que talvez um dia te perseguiu, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que olha para você, não vê o Rony, mas vê o Rony que todo mundo fala, que vê a mídia falando por aí. O que você poderia dizer para essa pessoa? Eu podia morrer logo, né? Deixar de encher meu saco e ir pro quinto do inferno. Tô brincando. Cara, eu não me preocupo. Eu preocupo assim, eu costumo dizer nos treinamentos o seguinte, você sempre tem que ser o perfeito, porque sempre seu inimigo vai estar te observando. Então seja perfeito para você dar aquele tapa de luva nele. Agora, quando esse inimigo entender que você é superior a ele realmente naquilo que você está fazendo ali, ele vai te procurar mais cedo ou mais tarde. E aí é hora de você mostrar que você é melhor. Você não vai dar um tapa de luva, vem cá que eu vou... A gente já poderia... Por exemplo, recentemente, sem cortar o bate-bola, eu encontrei um cara, ele é inspetor-geral da Polícia Civil. Esse cara, toda vez que eu falava, eu queria conversar com fulano de tal. Aí os caras falavam assim, toma cuidado, esse cara falou que no dia que ele te ver, ele vai te dar um tiro. Não chega perto dele que ele te odeia. E aí eu fui descobrir que faziam a mesma coisa com ele. O Rony falou que no dia que ele te conhecer, ele vai te arrebentar nas redes sociais. O Rony falou que trabalha de graça contra você. Aí tem mais ou menos uns 15 dias que eu estava num shopping em Belo Horizonte, aí eu tomei uma cutucada de uma ponto .40, ele falou, preciso conversar com você. Eu falei, não, eu morri. Aí eu olhei esse cara.
Ele falou, Rony, a gente precisa lavar roupa suja, cara. Porque eu te considero, eu acho você um profissional top de linha. Eu falei, eu também te considero top de linha. Eu acho você um policial muito show de bola, não sei quem. E a gente descobriu que pessoas que estavam entre a gente entendiam o seguinte: se a gente colar fulano de tal com o Rony, esses caras vão decolar e vão esquecer da gente aqui embaixo. Então a gente tem que atrapalhar essa amizade para a gente conseguir sugando um do outro aqui. Então acho que é mais ou menos isso aí, entendeu? Talvez, cara, eu sou humilde em dizer, porque minha opinião é morre para lá. Mas pode ser que de cada 10 tenha uma ou duas pessoas que é mal com você sem saber. Talvez a inveja, assim, eu já tive inveja de pessoas e a inveja cega. Deu para entender? Já teve problema, cara, que inveja, porque eu quero a cabeça desse cara, esse cara tem que dar errado. E depois eu acordei e falar, cara, eu fiquei cego, não é nada com o cara, não é nada com o trabalho dele. E aí eu também penso nisso, quando o cara vem me fazer um mal, ou desejou, ou falou, ou ouve por aí o que diz, eu penso assim, será que esse cara está fazendo isso em sã consciência, ou será que ele está cego por algum motivo? Entendeu? Isso acontece o tempo inteiro. E a última, o lado espiritual, Deus. Cara, é tudo, 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 tudo. Eu me converti, vamos colocar aí com 18 anos, aquele converter de ter a primeira experiência com Deus. Foi até dentro da Igreja Universal. Eu gosto de falar, porque eu desço pau na Universal. A Universal, assim, cara, sabe, independente das coisas erradas que todo lugar tem, a Universal é o Bolsonaro. A Universal é choque de gestão. A Universal não tem aquela coisa de lá, 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 lá. A Universal chega e desce os capeta logo, e o pau tora, e vem cá, você tá errado nisso. A Universal, eu me converti aí, vamos colocar, eu tinha 17, 18 anos, e aí eu tava meio naquela neurose de adolescente e fui parar dentro da Universal. E tomei aquele choque, eu conheci Deus, eu conheci a coisa acontecer. Mas aí desviei, fui pro funk, fui ser DJ, fui 20 anos DJ, dono de casa de show, aquela coisa inteirinha. E aí, há 13 anos atrás, eu passei a ter realmente experiências com Deus. Hoje eu sou batizado e convertido mesmo na Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu tenho 13 anos de convertido. Só que eu brinco com todo mundo. Eu sou um crente normal, eu xingo palavrão, eu peco, eu faço um monte de coisa errada, eu peço perdão, porque eu acho que a religião é isso aí. Eu costumo dizer... Desculpa. Igreja, olha que coisa forte que eu vou falar. Vocês podem brigar comigo, tá, pastores? Igreja é hospital. A palavra certa é essa. Sim. Você vai todo dia no hospital? Não. Você vai toda semana no hospital? Não. Mas se você se machuca, deu um bizil, você infartou, você não para no hospital? Claro. Igreja é tratamento. A igreja, o templo, é o tratamento. Agora, as pessoas, a comunhão das pessoas, aí é diferente, é o lado espiritual. E respondendo agora a sua pergunta, o espiritual você tem que viver. Não adianta eu chegar para uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus e tentar falar de Deus. Isso aí eu estou fazendo a minha obrigação, que a Bíblia me manda. Eu acredito muito na Bíblia. Então você tem que falar de Deus, tem que falar do amor de Jesus Cristo. Eu estou falando que agora existe um Deus que morreu por você, Ele te ama, entendeu? Ele quer te levar, ele, sabe? Ele fica agoniado ao ver seu sofrimento. Mas se a pessoa não teve experiência, não adianta bater. Eu fiz a minha obrigação. Agora, quando você tem experiência como eu tive, aí não tem que discutir. É inexplicável isso. Então a religiosidade... A visão de Deus. Eu também sou a favor do seguinte: tem um macumbeiro, eu já fui da macumba 2 anos, eu sou nascido e criado em berço católico, a minha mãe é católica, meu pai é católico, entendeu? E hoje eu sou evangélico. E eu acho que quando a gente chegar no céu, todo mundo que morrer e chegar no céu, Deus vai falar assim, não, vocês eram tão besta, né? Um ficava falando mal do outro, um descia o pau no outro, um criticava o outro, e no final tudo é a fé, é o amor a Jesus Cristo, entendeu? É o amor ao próximo que a gente tem que fazer. Então, religião é isso, religião é o que move. E Deus é a força maior, irmão, não tem que discutir, não. Ah, eu não acredito em Deus. Entra num avião caindo que você vai ver. É batata. É igual, por exemplo, assim, isso eu já ouvi de vários policiais. Toda hora que um bandido apanha, pra vocês que não sabem, eu vou te contar, tá? Isso aí tem pesquisa. O cara tá apanhando, o cara é preso, o cara vai morrer, ele chama pela mãe dele. O cara é bandido, não vê a mãe dele há 10 anos. Mas quando ele está tomando uma coça da polícia do bandido, ele fala, mãe, pelo amor de Deus. Quando ele cai dentro de uma cela, quer ver 30 caras e fala, vou te estuprar aqui dentro, vou te arregaçar aqui dentro. Ele fala, mãe, pelo amor de Deus, chama minha mãe para mim, etc e tal. E aí você que fala, eu não acredito em Deus, peraí que você vai ter alguma experiência, como se diz, né? Se não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Você vai ter uma experiência para falar, não, realmente foi Deus. Cara, e é maravilhoso, Deus está em tudo, está aqui, sabe? Você acordar todo dia, você respirar. Cara, sabe? Eu vou dar um exemplo bem idiota aqui. Quando você tem uma dor de barriga, irmão, você descobre que você não manda nada. Sabe aquela dor de barriga que você fala, meu Deus, você não manda nada, nada. Não sei se já passou uma turbulência dentro do avião. Irmão, ali é Deus. Você dirige de madrugada na BR, tem coisa que a gente tá na BR de madrugada que você fala assim, cara, eu só tô vivo por Deus, porque eu fechei o olho e fui. E tinha 3 carreiras. É Deus. Tem coisas sobrenaturais, tem experiência. Deus é tudo, religião é tudo, entendeu? Eu amo, eu vivo para isso, eu falo dos meus filhos, e a gente sente isso no dia a dia. E eu vou te falar sincero, até pelo jornalismo, eu só estou vivo
por misericórdia de Deus. Deus fala comigo todo dia. Você tem um plano muito maior na sua vida, Rony. Por isso que eu tô te segurando aí, tá? Porque você tem um propósito maior. Porque se não fosse isso, irmão, já fiz cada meleca na minha vida que já era pra ter ido. Rony, valeu, o papo muito bom, muito maravilhoso, gostoso mesmo, assim, é riquíssimo quando a gente para conversar, né? Como você falou, o que a gente faz aqui é política, né? A gente está batendo um papo, uma discussão bacana, saudável, né? Aquilo que você entende, aquilo que você coloca para todo mundo ouvir, e claro, tem gente que, como você falou, não gosta, mas tem que ouvir, Paciência. né? Eu agradeço, nós agradecemos a tua presença aqui no podcast, obrigadão mesmo por ter vindo, e agora você... Não é aquele programa lá, mas é de casa. Gostou do mexer. Cara, mais uma vez, eu que tenho que te agradecer pela sua recepção, o atendimento aqui do pessoal do Podcast Brasília, da rádio. Eu tietei vocês, eu vi, falei, cara, parabéns por tudo, um dia eu quero participar. E imediatamente veio a mensagem, nós temos que marcar que dia que você vai estar aqui em Brasília. E aí, graças a Deus, coincidiu. A recepção, o pessoal que ligou, o suporte. Gente, era pra mim ter chegado aqui meio-dia, eu cheguei 5 horas da tarde, todo mundo aqui querendo me matar, mas sempre ponto aqui, a conversa, a parceria. Eu acho que quando você pega tudo isso que a gente conversou e mistura numa posição, num resultado positivo, acontece o que aconteceu hoje. A parceria, mais amigo, você, Rogério, eu esqueci o nome dela, Elaine. Helena, chegou em Belo Horizonte, você pode ter certeza que vocês têm uma casa, vocês têm um irmão. Se quiser brigar, bater em alguém, pode me chamar que eu vou lá bater. Eu adoro fazer isso, bater, arrumar tumulto. Eu acho que é isso aí, cara. É isso aí que move a gente. O trabalho é legal, o dinheiro é legal, mas é isso aí, é a resenha, é a convivência. É eu chegar em Belo Horizonte e falar, cara, eu tenho uma outra família lá em Brasília. Eu tenho outra casa em Brasília. Profissionalmente falando, eu tenho uma estrutura mais que top em Brasília para te indicar, para me utilizar, para me levar meus convidados. E tem realmente parceiros, amigos que a gente vai ser aqui. Eu que tenho que agradecer mais uma vez e parabenizar vocês. Parabéns mesmo. E se a gente chegar lá em Minas, tem um churrascão mineiro lá pra nós? O churrasco mineiro sabe que é queijo, né? Pão de queijo. Mas eu, como amante de uma boa picanha, fica tranquilo. Chegando lá, fala, Rony, cadê a picanha? Me avisa 2 horas antes que eu faço questão de preparar lá. Já tá feito o convite aí. Maravilha. Pra quem quer te seguir na rede social, onde te encontra? Segue lá, sempre Instagram, Rony Peterson Oficial. Lembrando que o Rony é R-O-N-N-I-E. Rony Peterson Oficial. Aí tá essa cara bonita lá, segue lá também que a gente vai estar junto. Valeu, Rony. Obrigadão, gente. Obrigado, Podcast Brasília. Sempre um papo. Curte aí, compartilha só com todo mundo. Segue o Rony Peterson lá, que você vai dar de bem. Valeu? Obrigado. Valeu.